E finalizando esse bloco de exercício, determinar y', né? Dado que a função y é igual ao arco tangente raiz quadrada de 1 menos x sobre 1 mais x. Então, vamos lá. Y' vai ser igual. A derivada da função arco tangente é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Então, aqui vai ficar 1 sobre 1 mais essa raiz aí ao quadrado. Ó, raiz quadrada de 1 menos x sobre 1 mais x ao quadrado, né? Isso aqui ao quadrado. Muito bem. Agora, pela regra da cadeia, eu devo multiplicar pela derivada de raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado sobre 1 mais x ao quadrado. Então tá. A derivada da função raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Então aqui vai ficar o seguinte. Vezes 1 sobre 2 vezes raiz quadrada de 1 menos x sobre 1 mais x. Novamente, pela regra da cadeia, eu devo multiplicar pela derivada de 1 menos x sobre 1 mais x. E aí, a gente observa que aqui a gente tem um quociente, eu vou usar a regra do quociente para a derivação, considerando a primeira função como sendo 1 menos x e a segunda função como sendo 1 mais x. Vamos lá. Derivada da primeira, derivada de 1 menos x é menos 1. Derivada da primeira vezes a segunda função, que é 1 mais x, menos a primeira função, 1 menos x, vezes a derivada da segunda. A derivada de 1 mais x é 1. Dividido pela segunda função ao quadrado, ou seja, por 1 mais x ao quadrado. Nossa, que bacana, né? Então, voltando aqui, olha, a derivada da função arco tangente é 1 sobre 1 mais o arco ao quadrado. Então tá aqui, ó, 1 sobre 1 mais o arco ao quadrado, tá? Bom, agora como o arco aqui, que é o x, não está sozinho, regra da cadeia, você tem que multiplicar pela derivada de raiz quadrada de 1 menos x sobre 1 mais x. A derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Então aqui vai ficar 1 sobre 2 vezes essa raiz, tá? E novamente, pela regra da cadeia, você deve multiplicar pela derivada de 1 menos x sobre 1 mais x, que eu estou fazendo aqui. Que bacana, né? Vamos lá. Bom, aqui nessa parcela a raiz vai embora. E a gente obtém y' é igual a 1 sobre... Aqui 1 mais 1 menos x sobre 1 mais x. Porque a raiz está ao quadrado, ela pode ser simplificada, tá? Essa parcela aqui, olha, 1 sobre 1 menos x sobre 1 mais x, 1 sobre essa raiz aqui, você pode escrever raiz de 1 mais x sobre 1 menos x, inverter os papéis aqui, né? Então vai ficar 1 sobre, melhor dizendo, raiz de 1 mais x, raiz de 1 mais x sobre 2 vezes raiz de 1 menos x. Ah, professor, fez muito direto. Aqui, na verdade, estou usando uma propriedade das raízes que diz a raiz do quociente é o quociente das raízes. Então, o que você vai ter aqui? Ó? 1 sobre raiz de 1 menos x dividido por raiz de 1 mais x. Divisão de frações. Repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda, ou seja, raiz de 1 mais x sobre raiz de 1 menos x. Tá? Como tinha um 2 aqui no denominador, o 2 continua aqui multiplicando. Tá bom? Muito bem. Agora, vamos olhar essa parcela aqui. O que vai dar? Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Menos 1 vezes x vai dar menos x. Aqui vai ficar menos 1 mais x, né? Menos 1 mais x. Isso tudo sobre 1 mais x ao quadrado. 1 mais x ao quadrado. Pouco mais. Agora eu vou tirar um mínimo aqui nesse denominador. Y' vai ser igual a 1 sobre... Tirando o mínimo aqui, a gente obtém 1 mais x. 1 mais x. Então, o mínimo dividido por 1 dá ele mesmo, vezes 1 é ele mesmo, 1 mais x. E aqui, mais o mínimo dividido por ele mesmo dá 1, vezes 1 menos x, 1 menos x. Bom, aqui essa parcela eu vou repetir, né? Então, a gente tem raiz quadrada de 1 mais x sobre 2 vezes raiz quadrada de 1 menos x. Aqui o que dá para simplificar? Olha, esse menos x com esse mais x. Vai sobrar menos 1, menos 2. Então, vezes menos 2 sobre
1 mais x ao quadrado. Tem que ter atenção, esse tipo de questão tem que ter atenção, né, pessoal? Então, voltando aqui para cima, ganhando espaço. Y' vai ser igual. Olhando para cá agora, olha, esse com esse vai embora, né? Então vai sobrar 1, vou fazer um rascunho aqui, ó. 1 sobre 1 mais 1, 2 sobre 1 mais x. Tá vendo? 1 sobre 2 sobre 1 mais x. Tá, vamos deixar assim mesmo. 1 sobre 2 vezes... 1 sobre 2 sobre 1 mais x, né? Isso aqui. Pronto, é o que vai sobrar aqui nessa parcela. 1 sobre 2 sobre 1 mais x. Vezes quem? Aqui, raiz quadrada de 1 mais x. 1 mais x. Observe você que esse 2 aqui com esse dá pra gente simplificar, né? Ó, vai sobrar um menos 1 aqui, né? Beleza. Então, raiz quadrada de 1 mais x sobre raiz quadrada de 1 menos x. Muito bem. Considerei aqui. E aqui a gente tem um menos 1 sobre 1 mais x ao quadrado. 1 mais x ao quadrado. Já estamos quase lá. Bom, agora vamos multiplicar essas frações, né? Vamos lá. Multiplicando essas frações, a gente vai obter, no numerador, a gente vai obter menos raiz quadrada de 1 mais x, ó. Menos raiz quadrada de 1 mais x aqui no numerador. E no denominador, o que a gente vai obter? Um 2, que multiplica raiz quadrada de 1 menos x. Agora, atenção aqui nesse detalhe, ó. 1 mais x ao quadrado com esse 1 mais x. Dá para eu simplificar um desse com esse. Sobra aqui ainda 1 mais x, ó. 1 mais x. E ainda, se você quiser, na verdade a questão já acabou, pessoal, mas se você quiser, você pode fazer o seguinte, a fim de torná-la mais simples. Você pode multiplicar o numerador por raiz quadrada de 1 mais x e multiplica também o denominador por raiz quadrada de 1 mais x. Qual é a vantagem disso? Olha só. Qual é a vantagem disso? Olha só. Quando você multiplicar aqui o numerador, olha só, você vai multiplicar esse raiz quadrada de 1 mais x com raiz quadrada de 1 mais x. A raiz vai embora, vai sobrar o quê? 1 mais x, que você vai simplificar com esse 1 mais x, ó. Esse e esse. Então, vai sobrar no numerador menos 1 sobre... Aqui no denominador, 2 que multiplica a raiz quadrada de 1 menos x, que multiplica a raiz quadrada de 1 mais x. E ainda melhorando um pouquinho mais, isso é o quê? Menos 1 sobre 2 vezes raiz quadrada de quem? Você pode estar multiplicando essas duas raízes aqui, ó. Aí você vai ter 1 menos x vezes 1 mais x, você pode usar o produto da soma pela diferença e concluir que isso aqui vai ser 1 ao quadrado é 1 mesmo, menos x ao quadrado, tá? Estou usando o produto a mais b que multiplica a menos b. Isso é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, 1 mais x que multiplica 1 menos x. Isso vai ser 1 ao quadrado menos x ao quadrado, tá? E aí eu acho que já está na forma mais simples, né? Esses dois últimos realmente deram um trabalho a mais.